Olá, brava gente brasileira, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Josilene Rosa, eu sou advogada de famílias e heranças. Nesse canal a gente só fala de processo de inventário e partilha de bens em vida. Então, se você conhece alguém que está passando por um processo desse ou precisa enfrentar essa situação, já se inscreve aqui no canal e fica ligado que a gente tem muita informação sobre esse assunto. No vídeo de hoje nós vamos responder perguntas dos comentários que estão aqui embaixo. E aí a gente vai tirando a dúvida, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro também. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a dúvida do Cleiton Luiz. Ele deixou a seguinte dúvida aqui no canal: qual é o valor do testamento? Não tenho mais pais vivos, só tenho os meus irmãos, não quero deixar nada para eles. Tem como deixar 100% para as outras pessoas fora da família, já que não sou casado e não tenho filhos? Por causa dessa pergunta hoje, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre testamento, que é o que o Cleiton quer tirar a dúvida aqui. Será que, no caso dele, é uma boa fazer um testamento? Vamos analisar essa situação mais de perto. A primeira coisa que ele me pergunta é qual é o valor do testamento. E aí eu já te digo que depende. Isso não é desculpa de advogado. É porque cada estado tem uma tabela dos cartórios. E o testamento geralmente a gente faz dentro de um cartório. O testamento, assim, é aquele mais comum que a maioria das pessoas usam. Então, segue uma tabela que primeiro muda a cada ano e depende do valor dos bens que você vai colocar. Então, sempre quanto maior o seu patrimônio, quanto mais bens você tiver, quanto mais eles valerem, mais caro ficará para fazer qualquer tipo de procedimento. Seja doação, seja testamento, seja inventário, porque esses valores vão depender do patrimônio. É claro que uma pessoa que tem 6 casas e uma que só tem uma casa, ela vai pagar mais imposto, né? Vai pagar mais taxas e tudo ficará mais caro. Então, primeiro depende aqui do patrimônio, que o Cleiton não falou que ele tem para deixar no final das contas, né? Mas sempre tem que analisar essa tabela de acordo com os cartórios de cada estado tem a sua tabela, tá bom? Outra coisa que ele pergunta aqui é o seguinte: não tem mais pais vivos, só tenho meus irmãos, não quero deixar nada para eles. No caso aqui do Cleiton, a gente vai fazer aquela que a gente fala a partilha dos bens. Na hora que a gente for partilhar, os herdeiros primeiro geralmente são os filhos, e ele não tem. Depois a gente vai para o cônjuge, ele também não tem. Depois a gente vai para os pais, e ele também não tem mais pais vivos. Nesse caso, poderia ir para os irmãos, que é quem vem nessa linhagem, vem nessa sequência, né? Então, os irmãos dele sim teriam direito se ele não fizer nada. Mas como ele não tem esses 3 tipos de herdeiros, que é filho, esposa ou esposo, né? E nenhum dos pais vivos, ele pode fazer um testamento de 100% dos bens dele para quem ele quiser. Seja alguém da família, seja para alguém de fora. Aí ele é que vai escolher isso mesmo de forma dentro do testamento, né? Nesse caso, é interessante a gente saber que quem tem esses outros herdeiros, quem tem filhos, pais e esposa, não pode dispor de 100%, só de 50% do seu patrimônio em testamento. Porém, se você não tem esses 3, que é o caso aqui do Cleiton, você pode dispor dos seus bens em integralidade, né, 100%, deixando para uma pessoa só. Vamos fazer algumas considerações aqui agora sobre testamento, já que a gente entrou nessas características, né? Mas eu quero falar muito com vocês sobre o testamento público, que é o principal tipo de testamento que a gente vai encontrar na nossa legislação. É aquele testamento que você vai lá no cartório e o tabelião vai escrever ali o que você está falando, vai datar, todo mundo vai assinar, as testemunhas que estiverem vão assinar. E aí sim aquele documento fica arquivado, uma cópia lá no cartório, e ele tem uma validade jurídica muito boa. É o testamento que a gente mais indica, mais faz, né? E é o mais usual também no Brasil, justamente por quê? Porque como fica uma cópia lá guardada, não tem como se perder. O testamento, gente, ele é as últimas vontades daquela pessoa.
Então, muitas vezes a gente deixa isso, né, mais para o final da vida, já refletiu muito. Então, quando você faz um testamento, você paga ali, o tabelião vai deixar escrito e registrado as suas últimas vontades. De modo que quando você falecer, o juiz vai fazer o quê? Ele vai ler o seu testamento e falar, era isso que o senhor Clayton queria fazer com os bens dele? Então vamos fazer. Então acaba que o juiz, em vez de tomar aquela questão dele ser alguém que determina, quem vai determinar é você ainda em vida, e o juiz, cabe a ele cumprir as suas últimas vontades, né? Então o testamento tem essa força. Então, o testamento público é o que eu vou mais indicar aqui para vocês, ele é feito dentro de um cartório de notas, tá bom, gente? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre outros dois tipos de testamento que existem, que é o testamento cerrado e o particular. Porém, eu não vou detalhar tanto eles, primeiro porque eles não são tão usuais, né? E eles têm uma insegurança jurídica muito grande. Eu vou explicar o porquê. O testamento cerrado, ele também é feito pela pessoa, aí eu vou lá, eu escrevo o meu testamento, tá? E eu levo para o tabelião. Ele vai assinar um termo de que foi eu que fiz aquele testamento, mas o tabelião nem vai ler o que está escrito naquele testamento. Ele vai lacrar e vai te devolver. Então, quem guarda o testamento é você. E aí, se a pessoa não souber de direito, pode acabar ali deixando bens para uma pessoa que não tem direito, desprestigiando um dos herdeiros. Por quê? Você não tem, às vezes, todo o conhecimento jurídico para fazer a partilha da forma correta. Nesse caso, o testamento cerrado, eu, particularmente, como advogada, também não indico, porque fica uma cópia, fica ali com você. Se você perder, se te roubarem, você jogou o dinheiro fora, porque realmente não vai dar para ser cumprido. Se perde, né? Papel a gente sabe, rasga. Então, tem toda essa complicação. E o testamento particular, que é aquele que as pessoas mesmas fazem em casa, gente. O testamento particular, ele em regra tem que ter 3 testemunhas. E aí, como é que funciona? Eu quero fazer um testamento, eu mesmo escrevo, eu chamo 3 testemunhas. Essas 3 testemunhas não podem ser, por exemplo, beneficiárias do meu testamento. E aí elas vão assinar ali que concordam com o que eu escrevi, que estão cientes que eu estava lúcida, capaz de fazer aquele testamento. Eu vou guardar aquele testamento e no momento que eu falecer, alguém da minha família vai trazer aquele testamento à tona, vai apresentar para o juiz vai falar, tá? Então chame essas 3 pessoas que assinaram e elas aqui vão ter que separadamente ratificar aquilo que está escrito. Ó, realmente eu assinei, ela fez isso, dia tal, eu estava presente e foi isso mesmo que a pessoa escolheu. E aí sim ele passaria a ter validade. Então, esse é um testamento que, por mais que as pessoas façam ele, é muito difícil dar validade e efetivamente fazer ele. Principalmente se você tiver colocado nele algo contrário à lei, tá? Porque aí cabe muita indagação ao contrário e também tem essa questão da veracidade, né? Até onde aquele documento ali não foi copiado de algum lugar e tudo isso, né? Até onde esse documento é verídico. Então, ele praticamente você tem que provar que ele é de verdade. Mas se você está gostando do vídeo, já se inscreve aqui no canal e não deixa de curtir e compartilhar. Porque vocês me ajudam muito quando assistem até o final também. E compartilham essas informações, porque aí mais gente vai ficar sabendo dos seus direitos e menos pessoas vão ser enganadas, tá? Ah, doutora, mas não fiz o testamento. O que vai acontecer agora, então? Se você não fez um testamento, a gente vai seguir a ordem que está pré-definida na lei. Porque nós já temos lei para isso, gente. É o que eu acabei de falar com vocês. Primeiro vem os filhos, o cônjuge, os pais. Se não tiver nenhum desses vivos, aí os irmãos, os tios, os sobrinhos, entenderam? Então tem uma ordem escrita já na lei. Mas ressaltando, isso só uma pessoa que realmente trabalha com isso que vai poder orientar vocês da melhor maneira. Porque muitas vezes você pega ali um advogado que fala uma coisa, mas ele não tem muita certeza porque ele não é exatamente da área, tá bom? Eu quero convidar vocês para as minhas outras redes sociais também. O meu Instagram vou deixar aqui embaixo.
Eu espero que vocês passem por lá, conheçam um pouco mais sobre mim, sobre a minha rotina de advogada. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Curta, compartilhe, deixe aqui embaixo os seus comentários se vocês têm dúvidas para próximos vídeos, né? Quem sabe a sua dúvida apareça por aqui. Um grande abraço para vocês, um bom final de semana. O vídeo fica por aqui, tchau!